Que o Ronerson está de volta comigo. Tem atualização sobre a tragédia que vitimou 39 pessoas na BR-116 em Teoflotone no fim do ano passado. A gente vem atualizando esse caso aqui, né? Desde que aconteceu essa tragédia, que foi no fim do ano passado, né? A maior tragédia rodoviária em rodovias federais no Brasil, disparado isso aí, disparado, né? 39 vítimas fatais, né? Coisa terrível. A justiça manteve preso preventivamente o caminhoneiro acusado de provocar o acidente. A decisão foi tomada durante a audiência de instrução e julgamento, que a gente repercutiu aqui ontem com o Fantoni, né? O Fantoni disse que teria essa audiência e o Ronerson vem para falar que essa audiência aconteceu ontem. O Ronerson atualiza para a gente as informações, por favor, Ronerson. A Justiça manteve a prisão preventiva do caminhoneiro Arilton Bastos Alves, acusado, como você mesmo disse aí, de provocar o acidente que vitimou 39 pessoas na BR-116 em Teoflotone, no Vale do Mucuri, no dia 21 de dezembro de 2024, do ano passado. A tragédia envolveu uma carreta e um ônibus de viagem. A carreta ela transportava blocos de quartzito. A decisão foi tomada nesta quarta-feira pela Justiça em uma audiência de instrução no Fórum Eustáquio Peixoto, em Teoflotone. De acordo com a Justiça, a defesa havia pedido a revogação da prisão, mas o pedido foi negado. Durante a sessão, foram ouvidas testemunhas do acidente. Já o caminhoneiro e o empresário dono da transportadora responsável devem ser ouvidos nas próximas audiências previstas para os dias 14, 15 e 16 de julho. As oitivas fazem parte da fase final da instrução do processo. Após essa etapa, caberá à Justiça decidir se os acusados serão levados a júri popular. O motorista responde por homicídio qualificado, conforme denúncia apresentada pelo Ministério Público. Já o dono da empresa também foi denunciado por homicídio, foi denunciado por falsidade ideológica, entre outros crimes. A prisão de Arilton Bastos Alves foi decretada em janeiro, após laudos confirmarem o uso de álcool, êxtase e cocaína. As investigações indicam que a carreta trafegava com excesso de velocidade a mais de 90 km por hora e transportava os blocos de quartzito acima do limite permitido. A Polícia Civil, na perícia da Polícia Civil, apontou essas irregularidades como causas da tragédia. Já a defesa do caminhoneiro nega que ele tenha causado o acidente, afirma que a acusação de homicídio doloso é indevida. Para os advogados, o caso no máximo configura homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ô Nico, ontem você trouxe, que nem o Fantoni trouxe aqui no Balanço Geral, algumas informações dessa audiência que ocorreu na manhã de ontem no fórum lá em Teoflotone. E agora nós vamos acompanhar uma reportagem produzida pela nossa equipe da sucursal de Teoflotone, Fantoni Peço, Vitor Cui, que vai trazer outros detalhes dessa tragédia, infelizmente, Vamos acompanhar a reportagem. Segundo a promotora de justiça, foram ouvidas testemunhas de defesa e acusação, além de sobreviventes do acidente. Alguns depoimentos foram realizados por meio de videoconferência. É a primeira audiência desse processo, ouvidas por parte do Ministério Público, cerca de 8 testemunhas, por parte da defesa, mais 10 testemunhas. O acidente aconteceu em dezembro do ano passado, na BR-116, na comunidade da Lajinha. A carreta carregada com 2 pedras de granito desceu o trecho desgovernada. Uma das pedras se soltou da carroceria e atingiu um ônibus. A explosão transformou o veículo numa enorme bola de fogo. 39 pessoas morreram no local, 11 sobreviveram. O Ministério Público acusa o motorista Arilton Bastos Alves do crime de homicídio qualificado. Na conclusão das investigações, a Polícia Civil indiciou tanto o motorista quanto o dono da empresa por homicídio qualificado, por dolo eventual. O Ministério Público, analisando todas essas provas, também entendeu, no mesmo sentido da Polícia Civil, oferecemos denúncia contra o motorista e o dono da empresa por homicídio doloso, qualificado doloso, nesse caso, por dolo eventual. Advogados do motorista chegaram na audiência sem falar com a imprensa. O procedimento vai definir o grau de responsabilidade do motorista e da empresa responsável pela carreta.
se eles agiram ou não com dolo eventual. A promotora ainda destacou os principais pontos de investigação da conduta do motorista e da empresa. Vou listar aqui quais são os motivos pelos quais tanto a Polícia Civil quanto o Ministério Público entenderam que esse caso, a princípio, se enquadra sim em dolo eventual e não em culpa consciente por parte do motorista e o dono da empresa. O primeiro ponto que nós analisamos no processo foi a sobrecarga, o sobrepeso da carga. No caso aqui, a carga do caminhão estava pesando 103 toneladas, sendo que o limite máximo eram 74 toneladas. O segundo ponto foi o excesso de velocidade. Outra situação também foi a constatação, por meio de alguns laudos periciais, que o motorista ele estava com a capacidade alterada por influência de drogas e álcool. Nós temos laudos periciais nos autos nesse sentido. O próximo situação é a questão da jornada exaustiva. O motorista ele estava viajando por longos períodos noturnos e não estava observando os descansos exigidos em lei. Então, outro ponto. Outra situação, foram realizadas algumas modificações estruturais no veículo sem autorização oficial. Por exemplo, autorizações no segundo reboque, que não poderiam ter sido feitas e foram feitas sem autorização legal. A outra situação foram os desgastes dos pneus. Os pneus estavam desgastados e eles também tinham falhas nos sistemas de amarração e tensionamento dos blocos de granito. Após a audiência de instrução e julgamento, será definido se os dois denunciados vão a júri popular, para que a sociedade decida qual a punição que será aplicada aos dois. Então, concluirmos se realmente foi esse dolo eventual ou se foi a culpa consciente. Se foi o dolo eventual, o motorista e o dono da empresa, eles serão submetidos a julgamento perante o tribunal do júri. E então, a população decidirá se o motorista e o dono da empresa, eles devem ser condenados e responder pela pena aí aplicada. Caso contrário, se nós entendermos que é caso de culpa consciente, ele não vai a júri e aí é o juiz que vai dar uma decisão. O motorista da carreta foi preso em março passado e está recolhido num presídio no norte do Espírito Santo, à disposição da Justiça até a data do julgamento dele. O Ministério Público entende que o dono da transportadora também poderá ser preso, dependendo da instrução do julgamento. O dono da empresa, ele sabia de todas essas circunstâncias, inclusive ele que autorizou o motorista a dirigir em excesso em sobrecarga, com jornada exaustiva, ele sabia do sobrepeso da carga, ele sabia das modificações estruturais do veículo, do desgaste dos pneus, da CNH suspensa. Então, em virtude de todos esses fatores, nós denunciamos também o dono da empresa. Ele pode vir a ser preso, vai depender aí das circunstâncias posteriores do fato.